今回 FC スカのアンダー20のプロ契約選手マイコン選手、アンダー20カテゴリーでも中心選手のザゲロセンターバックの選手なんですけどの試合日の密着なんですけど、前日にどのようなルーティンで次の試合に備えているかっていうのを、部屋も伺えるってことなのでこちらですね。行ってみましょう。はい。ここですね。わあ、すごい。Ei! Tá bom? Eu te respondo aí, já já. Netflix. E aí, tranquilo? Ei! Tudo bem, né? Tudo bem? Bom demais. Graças a Deus, mano. ああ、ここで2人で。あ、ここで2人でそうです。おお、そうね。2人部屋なんだ。 Tá ficando em dois aqui? O Panamá foi pro país dele? Pra seleção. ああ、もう一人パナマ人がいて、今代表に呼ばれてるんで、あ、じゃあ3人で3人いる。 Sim, aí eu acho que ele deve voltar semana que vem. 来週多分戻ってくるんです。代表中、代表に呼ばれて行ってるんで。試合前はいつも盛り上がってます。 Diante do jogo, mas relax mesmo, só pra É, relaxar. tranquilo, só na água, tranquilo, assistindo. Easy, põe nome dele. Aí quando dá umas, Netflix とか。 quando dá umas 2h40, 3h a gente dá uma dormidinha até umas 5, descansar. 3時から5時ぐらいちょっと寝て、ゆっくりして。 Descansa. で、起きて、acorda, vai pro jantar. É, 起きて夜ご飯食べて、たまにそのミーティング監督さんがやるんですけど、1日前今回はやらないって言って、いつもどこら辺からスイッチ入るのかね。 ah, normalmente assim um dia antes já virei a chavinha. Hoje Ah. tô tranquilo, mas já com a mente no jogo hoje. A partir do momento que você está começando a descansar, Sim, a partir do momento, tipo, igual hoje não teve treino, mas teve academia, já tô focado desde lá, da bola parada. já pensando no jogo. Sim, já pensando no jogo, tipo, alguma coisa, se eu tiver na dúvida, normalmente sempre tiro minhas dúvidas com o Fausto no jogo, eu mesmo tiro minhas próprias dúvidas, sento, analiso. Tipo assim, olha o vídeo igual a gente jogou contra a Rússia, se tiver algum erro da nossa equipe, meu, individual, busco olhar vídeo no celular, no computador. 1であるかけて500 Não, cara, eu tô mostrando os caras. Olha ele aí, o Lucão. Aí Ah, o cola Lucão aqui também gosta. Cola o Lucão, cola o Baldória. バードーラとかルカンとか来てみんなでみたいなやつ楽しく Quantos litros mais ou menos você toma, sabe? Ah, cara, eu tomo aí uns 3,5, mais ou menos 4. 3から4リットルぐらいそんなに1日前 É que tipo assim, água é pelo seu peso corporal, né? Normalmente, assim, um exemplo, ele tem que tomar 3 litros, 3,5, eu já tenho que tomar uns 4, 4,5, graças a Deus. E tipo assim, todos os lugares que eu vou assim, cara, eu graças a Deus nunca dei cãibra em jogo. Jogar 90, 98 minutos, nunca dei cãibra jogando. Nunca machuquei muscular, nunca, tipo, machuquei o joelho. O Emílio falou que, tipo, mesmo sem cirurgia era pra ficar 4 meses parado. Eu fiquei, acho que 1 mês e 25 dias. Já comecei a correr no campo, já comecei a fazer そん tudo. でbom descanso aí, bom ゆっくり Valeu, cara. ちなみに試合前とかの睡眠時間とかどんぐらいに寝るのかなっていうの。 Ah, cara, normalmente assim à tarde eu dou um descansozinho à tarde, depois pós-treino. Aí de noite ali eu não durmo muito cedo, durmo ali a faixa de 11, estourado 11h30, porque tipo assim, eu não gosto de dormir muito, nem pouco também, pouco jamais, assim, na faixa de 7h30, 8h. まず気持ちがすごく強いのと、あと水分とか、やっぱ日本でも言われてるんですけど、ここまでやっぱしっかり意識してる。言ったらアンダー20カテゴリーだからまだ前の18だ、だから高3とか高2、3まだ来年もアンダー20カテゴリーですねアンダー20、そう16歳からブラジルではもうプロ契約できるから、もうそこからもうプロのこのカテゴリーの中でこう意識レベルがもう全部そこ上がってるから、怪我しないために、試合のための準備みたいな全てがもうインプットされてるっていう。そうですね。そこブラジルの育成の仕方のシステムは多分選手の頭の中にそういうものを入れれるんですよね。最初からもう13歳ぐらいからプロになるために何をしなくちゃいけないとか、体の管理だったり準備だったり、もうそういう育ち方をしてるんですよ。ちょっとそういうところ多分日本と違うんですけど、アンダー20とかになるともう完璧のプロの考え方になる。もうルーティンが毎日毎日の考え方がもう完璧にプロになるんですよ。もちろんちょっと時間かかる人もいるんですよね。人によってあれなんですけど、やっぱりマイコン選手のレベル見て、
なんであそこまでいい体もしていて、怪我もしないっていうことですごく意識高いですね。ちょっと明日試合ということで、そちらちょっともそこもしっかりと注目しながらいきたいと思います。191センチの90キロすげえなそれで走れるしハイスピードもあるし、いやそれから期待しかない明日は上位対決なんで、はい1位対3位1位が FC スカブラジルが1位でアウダックスが3位なので、そちらの試合をはいマイコン選手を中心に撮影させてもらいたいと思います。はい今日はマイコン選手試合日密着ということで、はい今日上位対決、3位のチームとの上位対決で、ホームでやるんでみんなでバスで移動するということではい見ましょう。はいToda hora movimenta a caminha dos caras com intensidade, não deixa o nosso ritmo baixar. É 45, é 60, é 70, deixa tudo, tá bom? Cansa de verdade. Rapaziada, é o seguinte, jogo lá com eles lá, vocês viram como é que foi, o jogo deles como é, gosta de barulho, gosta de zoada, mas aqui rapaziada, a gente não tem isso, vocês é foda pra caralho. Lá a gente superou eles em tudo, aqui não vai ser diferente rapaziada, vocês conhecem o jogo deles, mas aqui, não tô pra falar deles, tô pra falar desse grupo que é guerreiro pra caralho, mano. Sou fã de cada um de vocês que não se deixa abalar. Quantos jogos a gente tomou gol primeiro? Isso é bom, rapaziada. Ó, a gente tomou gol, não se abalou, virou a porra do jogo, mano. Isso aí mantém essa mentalidade. E vocês vão ver como a gente vai chegar na copinha, mano. Sem essa pressão, tomou o gol, calma. Vamos ver onde é que tá o erro, vamos consertar, não vamos julgar, vamos correr. Azerar, parabéns pelo aquecimento, irmão. Errou, fudido, meu irmão. Vamos lá, continua essa mentalidade que a gente vai ver onde chega na copinha, caralho. Vamos lá. Vamos lá, hein? 1, 2, 3, vai dar o céu, santificado, seja vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pronto a nossa vida de Jesus, perdoai nossas vezes, assim como nós perdoamos os teus filhos, não deixeis a tentação, mas livrai do mal, amém. 1, 2, 3, tá! Obrigado. Irmão, ó, Bom também.
Procurando esse jogo toda hora. Faz uma recordada. Tem uma raça boa, ele tá... Boa, Kaique, cara. Cadê? Todo mundo chegar, os caras querem isso também. Kaique e a Bento, tá ficando na mesma linha. Ei, você travou deles, começou a tirar a volta de você. Você dá o passe e tira a volta de você. Eu vou arrastar, mas esse cara tem que dar... Não foi dos melhores, tá? Erramos muito. Tá? Entramos no jogo, agora vamos lá com segurança. Com segurança. Vamos botar um gol na frente dos caras lá. Vamos sair A hora de soldados.今日のまず試合の感想をちょっと教えてください。Ah, Vitão, começamos ali primeiro tempo, os detalhes do jogo que a gente errou, mas como eu vinha dito lá no vestiário para o nosso grupo, é um grupo que está muito maturizado, independente de como começa a partida, a gente sempre se acerta, como eu falei, da mentalidade. O grupo está todo com a mentalidade muito forte, positiva, independente de como a gente esteja na partida. A gente começou mal ali, tomamos 2 gols ali de detalhe,
Mas graças a Deus tivemos uma felicidade aí de virar o jogo para 4-2 e ter um excelente resultado do grupo. まあ0-2になってから最初の前半キャプテンとしてのマイコン選手、マイコンは何を考えてたかって、どういうメンタル状況で何を考えてたかっていう話を。Ah, Caio, como assim nos últimos dois jogos a gente começou perdendo, mas eu sei da mentalidade do nosso grupo. No começo do ano a gente vinha ali numa fase difícil porque a maioria do grupo é 2005, primeiro ano de sub-20 ali, automaticamente tem essa pressão, né? Mas graças a Deus o grupo maturizou muito, tem a qualidade indispensável dos atletas, de todo o staff. Acredito que todos os jogadores têm condições de jogar, tanto G1, G2, G3, quem seja. Na hora que a gente tomou o gol ali, os 2 gols, eu estava ciente que a gente ia, pelo estar no começo da partida, eu sabia que a gente ia empatar, eu tinha muita certeza disso. E graças a Deus ali a gente fez um gol, 2-1, em seguida já veio o pênalti, aí voltamos no segundo tempo aí, fomos felizes. 後半特にmuito bomでしたいい守備だった。 Sempre buscando entender o que o treinador passa ali pra gente, né, cara? O que precisa no jogo. Tem jogo que precisa de qualidade técnica, tem jogo que vai ter que usar força automaticamente, igual o jogo de hoje. Pegamos ali, primeiro tempo com o centroavante forte, segundo tempo entrou outro centroavante, 2 centroavantes. Graças a Deus fomos felizes ali na bola aérea, graças a Deus sou muito bom, um dos meus pontos fortes. E eu só falo com o grupo, quando precisa disso, eu falo, encaixa a marcação lá e faz dar o balão. Vamos ganhar a primeira e a segunda, com certeza. この後どんな感じで一日過ごしていくのかっていう。 Acabou agora, tomar o banho, chegar no alojamento lá, almoçar. Esse da tarde ali eu perninha pra cima e descansar. Pra amanhã tá bem de novo, amanhã recovery. Só uma soltada ali, mas pra já tá bem, recuperar mais rápido, hidratação, ponto forte ali antes e pós a partida. Pra recuperar o mais rápido possível pra estar à disposição da equipe. Muito obrigado. Valeu, irmão. Muito parabéns. Parece que o Maicon sabia o que ia acontecer hoje, né? Quando ele começou a falar de tomar o gol, quase que eu falei, que tomar o gol que né, no começo, mas parece que ele sabia, cara, é isso, Deus usou ele ali, fomos preparados, cara, que jogaço, irmão, buscamos. Rapaziada, como eu falei, eu usei isso no começo porque os últimos 2 jogos, rapaziada, a gente toma o gol. Graças a Deus a mentalidade de vocês está foda, mano. Hoje eu usei esse exemplo, a gente não tomou um gol, rapaziada, a gente tomou 2, mano. Isso no futebol é foda pra caralho, seja na base, no profissional. O time toma 2 gols, baixa a guarda, rapaziada. Os caras fazem o quê? Começa a baixar, não tem mais vontade de pôr o pé na bola. Eu tô falando, eu tô orgulhoso de cada um de vocês, rapaziada. Sinceramente, isso só fortalece o grupo. Tá de parabéns todo mundo aí, rapaziada. Parabéns todo mundo. É isso. Bora, forte, família! FC スカブラジル、アンダー20カテゴリーで一緒にプレーさせてもらってます。ディフェンスリーダーのマイコン選手です。よろしくお願いします。マイコン選手は、貧しいところで育ったって言ったんですけど、当時どんな環境で育ったかちょっと教えてもらえますか。 Ah, Caio, como eu já havia dito para vocês, vim de um lugar muito humilde, Caculé Bahia, o nome da minha cidade. É um lugar muito tranquilo assim para viver, Caio, sabe? Assim, não tem muitas opções de trabalho, para assim, lá compensa para você fazer seu negócio fora e se tiver um negócio ir para a cidade, entende? Mas assim, oportunidade bem pouca de tipo time, todos os times que eu vou é muito longe de minha casa, sempre fico muito longe de casa, independente de onde seja. Já joguei em times da Bahia que eu fiquei 800 km de casa, 1000 km, ali, independente de que seja o time. Mas aí a gente vem bater na tecla, né, Caio, ali nas dificuldades da vida para conquistar o que a gente almeja, né, de mais importante na vida, ou em buscando ali de categoria em categoria, até assinar um contrato profissional, pisar num time profissional, vir evoluindo a cada dia, buscando ser o melhor sempre, entendeu? Graças a Deus tive uma base ali familiar muito boa, graças a Deus sempre me apoiou, apesar que ele sempre soube que eu fui um menino cabeça, até brinco com minha família que eu virei um homem antes da hora, desde os 12 ali já tinha responsabilidade de homem sobre tudo, por estar longe de casa, nunca aprontei, nunca assim, não bebo, no fumo, sou muito tranquilo, focado no meu futuro, sabe? E primeiro eu almejo o futuro, para lá na frente eu colher o que eu plantei, vim plantando aí nesses todos os outros. 子供の時にこうきつかったことってきついとか苦しいと思ったこ
ことでどんなことがあるのか教えていただきたいのと、プロサッカー選手を目指してたと思うんですけど、もう何歳ぐらいからプロになりたいと思っていたのか教えてもらえますか。Caio, assim, lá por ser um lugar muito assim humilde, já assim, vive de muita pobreza, mas assim, graças a Deus, os meus pais sempre batalhando, nunca deixou faltar o pão de cada dia para mim, nem pro meu irmão. Tenho um irmão mais velho, 9 anos mais velho que eu. Graças a Deus ali, irmão, sempre seguindo trabalhando, ajudava meu pai, no que fosse, que meu pai é mecânico de moto, precisasse eu ajudava ele, eu ajudasse na roça lá, que eu moro na zona rural. Eu, meu irmão, minha mãe, meu pai, a gente sempre foi batalhador, graças a Deus. E sobre isso estarei mentindo se eu falasse com você que já faltou pão. Graças a Deus isso nunca, assim, tem as dificuldades, né, cara, do dia a dia, mas graças a Deus, irmão, nunca faltou ali o pão, sempre lutando para buscar melhor, independente do que seja. E como já tinha comentado uma vez com você, já ali na infância a gente vem almejando, vem vendo coisas assim, tipo de gente que saiu da humildade também, alcança ali o topo de tudo. A gente vai se inspirando na história, cada um tem sua história, mas assim, serve de lição pra gente, de espelho, nas batalhas da pessoa. Você vai conviver no mundo do futebol, tem muitas coisas, muitas pessoas experientes, na qual você vai vivendo, você vai pegando um pouco de experiência, aqui e ali. Eu já passei assim por uns 8, 10 clubes mais ou menos, graças a Deus, sempre saí pela porta da frente, sempre assim saí buscando coisa melhor, nunca saí pela porta dos fundos, onde até que o Fausto também foi um antigo treinador no outro clube, ele me trouxe para cá. Graças a Deus ele sabe da minha performance em campo, e ali desde criança, cara, uns 13, 14 já vinha batendo já no martelo, já tinha a mentalidade, como eu falei com você, mentalidade de homem já, irmão, tipo, de querer vencer independente, dar meu melhor, independente do que for, na minha melhor fase, na minha pior fase. Graças a Deus, todos os clubes que eu passei até eu joguei, tipo assim, quando eu via que a coisa ia cair, vamos ver o que precisa melhorar, no que eu vou performar mais, nunca deixei cair, sempre me performei bem fisicamente, mentalmente, ali tudo, sempre me mantive muito 100%, como eu havia dito para você, independente se eu estou num jogo, se eu erro, vou acertar. Independente, eu posso errar 10, posso estar num dia mal pra caramba, mas nunca abaixo minha cabeça, independente da situação. Sempre me mantenho bem nas partidas. E como eu falei com você ali, a gente vem desde menor, almejando, desde ali já queria ser um jogador profissional. Na verdade, desde criança a gente já vem ali de molequinho ali, vendo televisão, vendo tudo. E aquilo já dá um algo a mais pra gente continuar, pra almejar o sucesso. プロになった時に初めてお金をもらった時にそのお給料ってどういうものに使ったのかって少し気になるんですけど、どうしましたか。Cara, eu sempre assim ajudo minha família ali no que precisa. Se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, caso contrário eu vou ali investindo em coisa para mim que eu sei que vai me dar retorno ali, em algo que eu preciso do meu dia a dia, ali uma esteira ou algo do tipo. Tem empresário mais tipo, se precisar de alguma coisa para agregar o meu trabalho. Tipo, quando eu tinha machucado meu joelho, eu comprei coisa pro joelho, sabe, para ir ajudando, independente da dificuldade da situação, sempre ali pensando em progredir em mim, sabe, independente de como esteja, investir em mim, que eu sei que vai dar retorno. でそんなマイコン選手が、これから掲げている目標をちょっと教えてもらえますか。 Não é todo dia que você vai estar na sua técnica, que você vai estar acertando tudo, mas tipo, a garra não pode faltar. Eu é o que não falta. Eu ali vejo o jogo que necessita, que está precisando do jogo, normalmente precisa jogar. Quando a gente sobe a linha, precisa jogar muito, mais assim, quando é um jogo que eu vejo que tá foda ali de sair, pressão, algo do tipo, aí é madeirada. Chegar junto, não na maldade, deslealdade com o meu parceiro de profissão, mas assim, sempre querendo, a bola é o pão ali dentro do campo, né? E eu sempre mantenho esse pensamento, ninguém vai roubar meu pão ali não. Sempre chego junto, independente da situação. これからの飛躍、さらに大きくなると僕の中では勝手に確信しているので、como aqui no Tomas Forças. Obrigado. Obrigado. 今回なんですが、バウドリア選手、FC スカのこのプロ契約選手、今年契約したんですが、の密着
をさせてもらいたいと思います。午後練習、そのフィジカル練習なんですけど、フィジカルもブラジルでのフィジカル練習っていうのがどういうものかっていうのを皆さんに知ってもらいたいですし、あとバルドリア選手、キャプテンもしてるんですけど、今アンダー20カテゴリーなんですが、今実際18歳、フィジカルレベルというかそのアスリート能力が非常に高いというところも含めて、いろんなどんな意識でトレーニング取り組んでいるかっていうところだったり、いろんな参考になるところはたくさんあると思うので、アンダー17のカテゴリーで、昨シーズン大会で準優勝になったんですけど、その同世代が5人ほどもうサンパウロとかに抜かれて、本人だけが、そうやってビッグクラブへ行けずに、FC スカでプロ契約で、アンダー20のカテゴリーでやってるっていうところで、期するものもたくさんある中で、どういう彼が望んで今日々望んでるかっていうところを密着させていただこうと思いますので、早速行ってみたいと思います。どういうことを考えてテーマとか持って練習してるのかちょっとお願いします。Acho que normalmente eu meio que fico mais de boa, assim, mais alegre, assim. Eu não fico pensando muito, botando muita pressão, senão acaba que não sai nada. Tento esquecer o máximo, assim, as coisas assim, só fazer o que eu gosto, assim, só me sentir divertindo mesmo. mais porque é louco. Quatro, 3, 2, vai. 60. Bonjour. 5, 3, 2, vai. Vamos, vai, embora. Eu não achei no show, mas eu achei no show. E aí, ele vai. Então é um cara que vai ser difícil para se lesionar, porque ele tem tudo. そういう選手は何が大事か、自分たちには怪我しづらいっていう形。今さっきフィジコと、ちょっと話をしてて、でこの指紋のこの形状というか、そこを摂取して、でそれによってパワー系、スピード系っていうのが分かれてるとか、なんかそういうデータベースで、それでトレーニングのマニュアルが変わるというか、選手の特性で、どういうトレーニングを取り入れ、スピード系なのかパワー系なのかっていうのを、それで、選手によってトレーニングの内容が違うとか、でこの後グラウンドとスピード系なんで、そっちにちょっと坂道なのかダッシュ系に分かれるんだけど、とにかくそこのなんかバルドリアの密着もしながら、ブラジルがなぜ世界各国に常に輩出されてるっていう、もう本当にサッカー中心で全て動いてて、でただやるだけじゃなくて、本当にマニュアルじゃないけどトレーニング一つにしても、この育成年代からやっぱハイパフォーマンス、自分の長所を伸ばすっていう、だからこのトレーニングにね、確かに能力が上がるし、あとね、去年から10月から肉離れが一人もいないんだよね。結構やってるのよ。これ2ブレンだし、そうですよね、はい、強度的には結構やってて、でこの後もダッシュだったりグラウンドでアジリティとかね、分かれてやるんだけど、プログラミングされてる中でしっかり質問を求めつつ、面白いですよ。面白い。
ちゃんと練習ではその泥臭さっていうところもありながら、最先端のところもあるっていうことで、それをやって去年のシーズン前にやってでシーズンのための準備の時にそういう分け方をし始めてで怪我もなし肉離れの怪我もなしっていうことでコパサンパウロ今年のコパサンパウロの結果がこのクラブで初めていいところまで行けたんですだからそれをやり続けている中で、来年のコパサンパウロに向けて今準備をしている形なんですねさっき最高記録が 68.8 さっきでこんだけトレーニングやりまくってねこのこれを見てください今普段はそのテストするとき手をこうやってやらなきゃいけない手のサポートを使うと確かにそうだったなかった悪くめ79.5です。最初68センチ、トレーニング後69センチってそういえば手使うの忘れてましたあれ69センチで手使うでもすごいですよはい、そうですね。手使ってもすごいですけどすごっご飯も栄養管理士の栄養管理をこうしてる人がいて、ご飯もしっかりやってその練習前と後でプロテインだったりとか、プロ輩出じゃないけど、サッカー大国、もちろんこれ日本ではシステム上ねやっぱ学校があったりとかで、難しいとは思うんだけどでもやっぱりそのトレーニングの内容だったり、彼らが意識していることだったりその考え方っていうのはすごく参考になると思うので、年齢とかも関係ないしね。そうですね。これがこのクラブスカブラジルって言って4年目です今年で。そうなんです。それをやってるサンパウロ FC、コリンチャンス、パルメイラ、サントスが各チーム自分の特徴をみんなに教えない秘密の育成を持っているんですよね。プロトコルっていうんですかね。一つ一つのクラブが持っていて、これがスカブラジルのものですよね。これが結果につなげているっていうのが本当に面白いです。そうですね。はい。1週間テスト期間でいるときに、もちろんグラウンドの中でその自分たちがクラブとして必要なものを探すんですけど、サッカー外のところ姿勢だったり挨拶するのかとか自分のものをしっかり管理できるのかとかそういうこともみんな見るんで、彼がもうアンダー15の時来た時に、本当に性格が良くて、グラウンドでもその実力もすごくあって、ですごくチームのためにプラスになってたので、アンダー15からも17通って今アンダー20で頑張ってますね。Vai acelerando a movimentação, vai movimentando. Isso, vai movimentando. Mais um pouco livre, mais um pouco livre. Mais um pouco, 30 segundos livre, 25 segundos. Vai, acelerou. Isso, vai soltando. Varia a movimentação, frente, costas. Linha e de volta. Faz a volta, vamos. Boa, respira, solta o tornozelo. Minha linha, lá em cima marcando. Volta de costas, trote. Lá atrás, flexionando as duas, marca bem. Prontinho de costas. Vai. Forte. Isso. Passa aqui. Passa no mar. Passa o bastão. Passa aqui, Pedro. Isso. Passa. Vai. Forte. Isso. E a volta agora. Vamos, Ed. Passa o cone, Ed. Passa o Moldova. Isso aí. Bom. Pode arrumar tranquilo aí. Passa lá, Canê. Passa, Canê. Passa, Canê. Vai, meu. Aí do jeito que você tá mesmo, tá? Quando foi que você mudou sua mentalidade e falou, eu vou virar jogador profissional? Eu acho que eu comecei a jogar Paulista no Sub-13. Então eu acho que quando eu vi que foi ficando mais sério, que minha mãe deixava de fazer as coisas pra me levar no treino, deixava de comprar alguma coisa pra colocar gasolina, eu acho que minha mentalidade foi mudando. Eu acho que comecei a pensar mais nela, comecei a pensar mais na minha família para tentar mudar a nossa situação, tentar
dar o melhor para eles, então eu acho que começa a mudar aí. A curto prazo, agora, e seu objetivo de carreira, né? A médio e longo prazo, qual que é a sua ideia? Eu acho que nessa copinha eu quero tentar respirar novos ares, ir para um time grande aqui, tipo um São Paulo, um Corinthians, buscar assim. Eu acho que a longo prazo, eu acho que a maioria quer chegar numa seleção, quer jogar na Europa, então eu não fujo muito disso, esse é um dos meus objetivos. E assim conseguir, como eu falei, dar o melhor para minha família, dar o melhor para quem está do meu lado e assim seguir. Oi, amor. Eu vou ter filé de frango, vai querer? Já, tornico, sim, tornico. Pode pôr mais um aqui. Não, tá bom. Tá bom? Obrigado. De nada, filho. Qual foi o seu sentimento, assim, no passado você ver seus companheiros de clube, né? Saindo para clubes legais. Como foi? Como você se sentiu nesse momento, ver isso? Eu achei que é bom pra gente que tá no clube, que continua dando uma visibilidade maior pra gente. Mas também bate aquele sentimento de, pô, todo mundo tá saindo, todo mundo tá indo para um clube maior e eu tô ficando. Mas é trabalhar para que eu possa alcançar o que eles almejaram, o que eles conseguiram conquistar. E assim, dia por dia, noite por noite, trabalhando, que minha hora vai chegar, eu sei disso, então eu mantenho meus pés no chão, mantenho trabalhando, que eu sei que uma hora Deus vai me honrar. O que você pode falar sobre o Baldora como jogador? Sobre o Baldora, não tem nem o que falar, né? Ele é um excelente jogador. Nós vê ele trabalhando dia a dia, porque eu estou treinando com ele todos os dias. E dentro de campo, um excelente jogador, acho que vocês têm visto. E fora de campo, uma excelente pessoa também, amigo, companheiro de chalé. E em cada lugar tá aí sempre comigo. Depois disso aqui, né, a gente acompanhou o dia de vocês hoje desde manhã. Depois que vocês jantarem, qual que é a programação de vocês hoje? O que vocês vão fazer? Hoje, especificamente, dia de segunda, eu faço inglês. Aí eu janto, eu estudo um pouco, aí eu vou fazer aula com a professora. Aí mais à noite assim eu fico mais descansando, aí eu venho pro café da noite. Aí quando já dá umas 9h30, 10 horas, já estou deitado dormindo. バウドリア選手の密着させてもらいましたけど、非常に本当に、抱えているものというか背負っているものの大きさだったり、なるべくしてこうプロになってで次の目標のためにこのトレーニング一つ一つの打ち込むマーカーも含めてなんですけど、バウドリア選手手前で減速しないでも抜け切ってたし、もう一つ一つのやっぱこだわりだったり、いや非常になるべくしてなってる今の位置にいる選手なんだなと思います。これからのね活躍もどうこうステップアップしていくっていう、注目しながらやっていきたいと思います。FC スカでまたね一緒にも練習するので、練習の方も注目していただければと思います。バウドリア選手の密着は終わりたいと思います。それではチャオチャオ。